aí vai tirar zero. Não adianta se eu tiver um V-out muito maior do que V-in, a minha corrente vai ser menor, tá? Porque a potência tem que ser a mesma. Na verdade, o que eu quero é isso, né? É que aqui, ó, P-out é eficiência. P-out só tem in. A eficiência não pode ser maior do que 100%. Né? E aqui, ó, o que eu quero, esse cara, eu perco 50%. Né? Se eu tiver aqui, a eficiência é menor que 50%, né? Se for o divisor de tensão. Menor ou igual, né? Se for 50%, estou perdendo. Eu não quero perder. Mas não tem como eu chegar aqui e falar, cara, eu quero agora ter duas vezes essa potência. Não, a potência é a mesma. Se aqui tem 100 volts, aqui tem 50. Peraí, quer ver? Isso. Se eu tenho 100 volts aqui, e aí, isso. Aqui eu tenho 10 amperes, e saindo 50, então eu tenho 500 watts. Uma coisa simples, né? Então aqui vai sair 5 watts. O máximo é 5 watts aqui que eu posso puxar da carga, tá? Do veículo, tá? Então, sempre manter, no mínimo, com perda 100%, o P-in tem que ser igual ao P-out. Não pode ser maior, tá? O P-out. Pode ser menor? Pode. Aí é eficiência. Aqui, ó, a eficiência é o P-out por P-in, né? E a diferença é o P-loss, o quanto que eu perco aqui de potência, né? Se eu tenho uma eficiência de 50%, 90%, eu perdi, não 10%, 0,11 do P-out, tá? Ou 10% do P-in, né? Tá bom? Então vamos lá. Aí o boost, ele aumenta e olha que aqui, o que eu fiz, simplesmente... Tinha a chave, a outra chave, isso daqui é assimétrico, porque eu só tenho uma, mas eu vou ter as duas, indutor capacitor. Se eu mudo do outro lado, ó, o indutor, colocar as chaves no meio, e o capacitor virou um boost. Só passei o indutor para o lado de lá. Se eu mudo as chaves, o indutor aqui, buck boost, tá? E aí o buck boost, esse daqui é negativo, né? D, 1 menos D. Se o D for a metade, ele é um buck. Se ele for o maior, ele é um boost. Então ele pode aumentar ou diminuir a tensão. Tudo alimentado, né? Eu tenho... Não quer dizer que eu estou mudando V-out, é o V-in. Por exemplo, se eu tenho um V-in, que ele pode ser no projeto que a gente tem que fazer um buck boost. Está discutindo o V-bat. Se eu tenho um V-out, que eu quero 2,5 volt, só que se a minha bateria ela pode ir de 1.7 a 4.2, o meu V-out tem que ficar 2,5. Só que se a bateria, o VIN for 1.7, opa, ele tem que funcionar como boost. A alimentação funciona como boost do duty cycle. Se o V-bat está 4.2, ele tem que ser um book. Aí o duty cycle vai e ajusta. Entendeu? Não sou eu que vou lá, deixa eu ver a bateria e controlar. Não, é o circuito que vai ver, enxergar o V-out que você tem. Mas como que ele está enxergando o V-out? Opa, o VIN aqui pode ser que aumente.
tal, isso daqui vai aumentar. Ele, opa, regula tudo, muda o duty cycle para controlar o Vout. Nem enxerga o VIN, né? Você vê que o loop, o VIN está de fora. Tá? Essa relação é uma coisa bem estranha do função de transferência, que você fala, não, Vout por VIN. Aqui não. É duty cycle por Vout. Tá? Não é, ou se for IL por Vout, isso é a carga, ou VIN por Vout é a regulação de linha. Você quer que a função de transferência seja zero. Não interessa que você coloque no VIN, eu quero Vout fixo. Tá? Tranquilos? Cook Converter, não vai xingar não, tá? Mas tem mais chaves aqui e capacitores, muda um pouquinho a alternativa, e aí tem o positivo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o duty cycle pode ter mais chaves e indutores capacitores. Vocês vão ver que depois no indutor capacitor muda, mesma coisa, só muda as chaves, tá? Por que é idealmente zero? Por causa da perda das chaves, não tem perda, né? Tanto a chave fechada, o V é igual a zero, a chave aberta, corrente é igual a zero. Nota que eu nunca consigo, aí que vai ter uma relação aqui, a discussão dessas chaves, eu não consigo fazer essa chave, né, mecânica, ela é elétrica. Ou ela passa ou não posso mudar de posição, né? Então não existe isso daqui nos circuitos eletrônicos, tá? É só uma analogia. Então, na verdade, como que eu implemento o book? Esse cara aqui, ou vai VIN ou vai zero. Eu tenho duas chaves, ou ligado a VIN e outra ligado para zero. Se eu quero passar VIN, eu passo esse cara, PMOS ON. Se eu quero passar o zero, o NMOS ON, eu desligo o PMOS. Bom? E aí tem os ripples, né? Se eu coloco por conta da variação tanto do delta IL e o delta Vout, eu vou ter um ripple aqui de tensão. Por mais que a gente faz uma análise próxima do V, é só um VDC, né? Para ficar mais fácil. Mas tem um ripple aí que eu tenho que tomar cuidado com esse Vout e ripple aí, né? E aí eu faço as duas análises, sempre as duas posições. Tem um modelo de uma posição com a chave 1 fechado, que fica VIN e tal, e o outro que é ligado no terra, tá? Faço as equações, blá blá blá, que a gente viu. O que eu tenho? Sempre analiso a tensão no VL e analiso a corrente. E a mesma coisa, tensão no capacitor e analiso a corrente. A tensão no capacitor aqui, ela é igual a Vout. Então ficou mais fácil. Mas tem essa corrente IC, que é diferente do IL, e tem uma corrente IL, que é a somatória dessa mais essa, tá? Bom, o IL é o IC mais aqui e load, né? Vamos chamar isso aqui de load, senão ficou IL, tá? O IL do indutor ficou IC mais load. Uma coisa importantíssima, a tensão no indutor, sempre a média tem que permanecer a zero. Se você está no regime steady state, ou seja, você não mudou aqui o Vout, não está mudando nada, a tensão sempre tem que ficar zero. Assim como a corrente no capacitor sempre tem que ficar zero. Imagina o capacitor, se eu aumento a corrente, ele vai aumentando, né, a tensão. Então, se eu tenho um capacitor aqui e eu coloco uma corrente DC, o que vai acontecer com um VCAP aqui? DC, ele vai aumentando
infinitamente, né? O que eu preciso fazer? Eu tenho aumenta, diminui, aumenta, diminui. Que aí, isso daqui ele vai, certo? E a corrente do DC sempre fica zero, tá? Para ele não carregar e descarregar o capacitor. Tá bom? Na verdade, esse cara aqui vai ficar assim também, ó. O indutor nem vai ficar. Então, depende do dead cycle. Então, a tensão no indutor, ele sempre tem a média zero. Quer dizer que num período, o VL, ele é Vin menos Vout, que é quando está passando Vin, ou zero Vout, né? Quando está zero aqui. Então, ele vai Vin menos Vout ou menos Vout. Tá? Isso daqui integrado, V igual a L, D e DT. O I é a integração. Vai ficar uma triangular. Com o ΔL. O ΔL é baseado nas tensões do dead cycle e do indutor. Tá? Esse dead cycle, ó, onde que está a frequência? Tá vendo? DT vezes o TS. Que é fácil, né? Metade dessa inclinação aqui, dessa subida. Quanto que é a subida aqui? VG menos VL sobre L sobre 2 vezes esse tempo aqui, dTs. Aqui está a frequência. Então, o delta e L, VG menos VL sobre L, dt, TS. Quanto maior a frequência, menor é esse tempo. Menor vai ser esse delta e L. Então, por isso que eu também tenho que ter uma frequência alta de chaveamento. Quanto maior a frequência que eu fizer de chaveamento, menor vai ser esse delta e L aí. Tá bom? Uma coisa muito importante, inicialmente, depois, quando eu estou operando, eu tenho sempre Vin menos Vout sobre L. Se o meu Vout é zero, o meu Vin vai ficar Vin sobre L. Pode ser que ele tenha uma inclinação muito alta. Aí o Vout ainda está baixo. Inclinação muito alta. O Vout está baixo, inclinação muito alta. Então, no início, ele sobe muito a corrente, aí depois vai baixando. Que é aquilo que a gente viu na simulação. Por isso que eu tenho que fazer um soft start. Ó, faz um pouquinho, calma lá, a diferença não está tão grande. Vai subindo um pouquinho, entendeu? Por quê? Ele vai subindo e aí ele não cai. Ele vai subindo e não cai. Por quê? Porque ele está carregando. Ele está carregando. Aí chega no momento transitório, ele sobe e desce, fica fixo, tá? Mas no início ele sobe e não cai, porque você está querendo carregar. Eu estou colocando tensão aqui e esse ponto está abaixo. Opa, então passa a corrente. Não volta, né? Não vai descarregar, só passa. Só passa. E isso daí pode subir muito a sua corrente aí no indutor, tá? Por isso que precisa do soft start. Aqui não. Não. Então aqui o IL média zero, né? O CL, IC, VL média zero, o IL constante, o VC constante, né? Que isso aqui é o Vout constante. O boost maior que o DC, tá? Tá, beleza. Não. Aqui o boost, mostrar que o boost funciona. Olha lá, ó. O Pout tem que ser igual PIN. Ou seja, se o seu IIN maior do que o ILoad, o Vout maior que VIN. Ou seja, se o seu Vout é maior que VIN, com certeza o seu IIN vai ser maior que o load. Você tem capacidade de puxar a corrente menor do seu boost, tá? A relação do ΔV do capacitor, ele é dado o Vout 2 vezes a resistência, que é a carga, VC, dead cycle e a frequência.
também quanto maior a frequência, menor o período e menor o ΔV. Então, por isso que a frequência é muito importante eu ter o mais alto possível. Não posso ter gigahertz porque eu tenho chaves grandes para chavear, mas posso ter na ordem de mega. O que eu faço do book para o boost? Aqui, ó, book. O book é a chave, indutor, capacitor e a carga. Se eu pegar esses caras aqui e trocar, é o boost. Cadê o circuito do boost? Esse slide aí não é o mesmo que tá aqui no Pois? né? É o mesmo, não? Alguns têm umas diferenças. Eles são iguais até 50. É? Tem que ver. Ah, esse aí tem 100. É. 12, 61. Esse aí é o da Olha lá. O outro, o book, olha onde que estava. Estava a chave, o indutor, o capacitor e o negócio. Se eu trocar esse cara, né? Ou inverter aqui, né? Inverter a chave e o indutor. Vai ficar o book. O boost é o contrário. Entendeu? Porque eles falam, então, se você inverter a carga com o capacitor e o VIN, você faz o boost. Então é só você trocar. Entendeu? Viram aí? Não. Sim. Um tava a chave, o indutor, o capacitor. Agora você inverteu. O indutor com a chave. Aí você tem o boost. E o book boost? Faz uma cascata do book com boost. Se eu fizer um book e um boost, sequência, o que eu vou ter? O book, chave, indutor, capacitor. O boost, indutor, chave, capacitor. E só uma carga. É isso daqui. É o book boost. Indutor, capacitor, indutor. Eu não preciso desse tanto de 4 polos, né? Não preciso disso tudo. Eu tenho um filtro de 2 polos. Então, se eu substituir isso aqui só para o indutor, fica chave, indutor, chave, capacitor. Claro que aí tem quatro fases da chave, né? Três polos, olha lá, removi, ficou a chave. Pronto, aqui. Está o meu book boost, tá? É como se eu colocasse a chave tanto do lado do book quanto do boost. Certo? Só que uma é daqui para cá, o outro daqui para lá. Olha lá, uma aqui para cá, e a chave, e o outro daqui para cá. Mas dá para provar que o book boost. Olha lá, então o book é isso daqui, o boost é o contrário, e o book boost é esses duas chaves, tá bom? Uma dúvida? Non-inverting aqui. Claro que aquela chave lá, eu implemento duas chaves, né? Como eu falei, duas chaves, eu não posso mudar a posição, eu abro e fecho, não mudo de posição. Aqui também, duas chaves, aqui são 4 chaves, tá? São duas posições aqui, né? No caso, aquele lá com 4, não tem alguma substituição com o diodo, não? Oi? Tem, pode ter diodo. Pode ter diodo ali no outro e na outra, tá? Mas, como eu falei na aula passada, o mais adequado é fazer simétrico. O diodo, se ele tem um peso em cima do diodo, fica muito grande, melhor fazer simétrico, tá? Mesmo que seja invertido. Isso. Então você vai daqui, você fecha essa e fecha essa,
e o outro fecha aqui, entendeu? Tem a questão, né, das chaves, single pole, double throw, que é duas posições. A gente nunca implementa isso daqui. A chave semicondutor é PSST, single pole, single throw. Ou você abre ou fecha, né? Não é que você está movimentando, ela está aberta ou não, né? Então, em vez de pegar esse daqui e substituir, são duas single pole, single throw, né? Tá bom? Aí tem as chaves quadrantes, né? Um quadrante bidirecional, voltage direcional, porque é o seguinte, você tem que tomar cuidado, que essa chave, ela vai do VIN, passa o VIN, e essa tem que ser o zero. Então ela tem que ser capaz de mudar, passar o zero também, né? Uma tensãozinha negativa. Tá bom? Vou passar isso aqui. Aí tem um pouquinho do AC, do 7, a gente está só no convert, 4 quadrantes, não é isso, né? O diodo, ele tem só essa condição, né? O off ou on, né? Então passivo, um quadrante. O BJT é isso daqui, e o MOS, ele é simétrico, né? Ele pode ser, essa é a vantagem do MOS, que ele pode ser, onde está o VDS? Você não sabe, pode ser de um lado ou do outro. Por isso que ele consegue também daqui para cá, tá? Se esse daqui for menor, por mais que eu coloque a chave aqui ficou zero, aqui ficou negativo, não quer dizer que é o source, é como se fosse assim, tá? Ele é totalmente simétrico, então tem um VDS aqui, então ela liga, tá? Por isso que o MOS tem essa vantagem, que ele depende do VGS, do VDS que você coloca, e ele tanto reverso, né? Ao passo que o bipolar não, você não consegue, né? Já está definido. O coletor, ele não é simétrico com o emissor. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, não síncrono, eu tenho a chave e o diodo. Síncrono tem duas chaves, tá? Não síncrono e síncrono, tá? Melhora a eficiência. Adicional, o driver precisa ser colocado. Eu tenho que evitar o cross conduction que eu falei, as duas ficarem ligadas, tá? Então, como que eu chaveio? Eu tenho, posso usar o mesmo sinal não primeira análise, mas não é bom, tem que tomar cuidado com aquele condução. Mas o mesmo sinal, se aqui está zero, é o P que vai ligar e o N está desligado. Se está VDD, o P desliga e o N liga, tá bom? Como que eu gero o duty cycle? Eu gero isso daqui, um dente de serra com um comparador. Esse entrada analógica VIN é donificador de erro. Daí que ele aumenta. Quero aumentar o duty cycle. Ele vai falar, eu estou querendo aumentar. Não, é o seguinte, se esse erro for maior, ele vai subindo o V erro. O que ele vai subindo? Vai aumentando o duty cycle. Certo? Vai aumentando essa relação aqui do duty cycle. Tá bom? E é um comparador, né? Essa tensão maior do que essa, ele vai até aqui, passou, vai para zero. Aí vai a zero, aí começa de novo. Essa tensão maior do que essa, subiu. Tá? Pronto, é o PWM. Dente de serra com entrada analógica, que é o veio e o comparador. Tranquilos? Aqui que eu falei, né? Ele gera um triangular e o Vout é proporcional a isso.
Tem a switch, né, contém 3 portas, na verdade é o VIN, VOUT, tem 4, tem a carga e o control, a entrada que é do touchscreen. Esse modelo aqui, Transformer, eu não vou usar esse não, isso daqui é até meio ruim, vou até apagar esse negócio. Isso daqui é uma... não sei, né, porque esse daí é um livro muito famoso, mas na minha visão parece ser uma analogia muito infeliz, porque ele fala transformador DC. Não existe transformador DC, né? Se para você pegar um transformador, quer aumentar a potência, vou colocar um transformador, né? Isso daqui até teve um caso aí, não sei se foi por causa disso ou de potência, que em P2, um aluno foi falar isso tava o Mitsu, não sei se vocês lembram do Mitsu, já ouviram falar a história do Mitsu? Cara aluno não? Que ele falou, como que você aumenta essa tensão aí DC? Só coloca um transformador. Aí o Mitsu falou, não, você não vai passar não, você não merece ser engenheiro não. Aí queria não deixar o cara nem formar, né? Aí já teve piores aqui, né? Não queria, o cara queria, não tem que ser engenheiro não sei o que, tá. Mas não tem, né? O transformador é AC, né? Ele não é, né? Nunca é DC. Mas ele faz a analogia aqui DC para controle, tá? Foi para FT. Mandamos ele embora lá. Tá lá com o Titio agora? Titio Aguaio tá lá também. Olha só. Qual que é o problema desse ripple grande? Esse ripple grande do VOUT, além de ter um ripple grande do ΔL, ripple grande, esse ripple não depende da carga que você coloca. A carga que vai do e-load, ela vai pegando esse valor médio. Na hora que você vai caindo, e aí que está o problema do PWM, na hora que você vai caindo, o ripple continua o mesmo, entendeu? Se você diminuir muito a sua corrente, você deixa de ser triangular, e aí ele vai tendo esses modos descontínuos, tá? E aí, o que acontece? Você começa a ter perdas, tá? Você entra aí, ó, ele fica aberto e começa a ter corrente, porque a corrente ou vai desse sentido ou vai para lá. Só que ela começa a voltar em terra. Você começa a perder corrente. Além de a tensão diminuir, a eficiência está perdendo, está jogando fora a corrente. E aí você detona o seu conversor, tá? E ele entra no modo descontínuo. Por isso que aqui ele vai PWM, a hora que ele chega nesse ponto, no modo descontínuo, você tem que mudar ele para uma outra modulação, que é a PFM, tá? E aí você, para melhorar essa eficiência aí. Tá? Não vou falar mais do que não. Deixa eu ver se gosta. Tá? Olha lá, o modo descontínuo, ele entra no outro modo. Isso, depois eu... Isso daqui é só um exemplozinho. Quem acha que um book é fácil, né? É bonitinho, simples de fazer. Quem que vai fazer? O Vilela, né? Vai fazer em uma semana. Um boost. Book boost. Boa sorte, né? Mas o que eu tenho?
tem que fazer, né? O bandgap, o VRF, o feedback, tá? Cadê o feedback? Aqui, comparador, amplificador de erro. Cadê o... Aqui o amplificador de erro já está compensação, que a gente vai ver aqui agora. Tem o Sawtooth Generator e outro comparador para o PWM, tá? E gera oscilador para gerar o dente de serra. E aí gera. Aí ele tem o PWM, tem um negócio que Over Voltage Comparator, que é para gerar o PFM, então ele controla o PFM. Quem controla é um comparador de corrente para ver se ela está sendo reversa, né? Se entrou naquele modo descontínuo. E tem o outro sensing aqui de corrente. Tem o comparador de overcurrent, se a corrente for muito acima. O soft start e tem os buffers para poder fazer a chave e também o dead time control, né? Para você fazer aquele dead time que eles não chavearam juntos, tá? Então, é moleza. Tá? Esse é um circuito assim. Eu tinha uma resistência muito grande. Eu tinha uma resistência muito grande em aprender conversor DC. Isso daí é coisa de potência, né? Isso daí não presta nada, né? Microeletrônica, isso daí é pessoal de potência. Pode parecer meio chato, mas é um sistema muito bom, que é bem complexo, para vocês aprenderem muito a parte microeletrônica. Um conversor AD é legal também, é um sistema legal fazer, mas você fica muito ali em coisas chaveadas e fica vendo switch capacitor e comparador e pronto. Esse daqui não, você tem que fazer, né, não só a referência, mas você parte analógica, tem a parte digital, tem a parte de chaveamento. Então é um dos sistemas mais completos que tem para... Se você falar, pô, eu quero chegar lá numa chips da vida, na Dourada, eu sei microeletrônica. Prova aí. Não, eu fiz um book boost, eu sei tudo. O cara realmente parece, sabe por quê? Porque ele fez uma referência de corrente, fez o bandgap, mas eu fiz um comparador de corrente, comparador de tensão, um sensing de tensão, sensing de corrente, um compensador, um driver. Então é um sistema muito, muito completo, tá? Então não pensem muito na aplicação. Às vezes assim, fala, pô, mas você bosta todo para gerar tensão V-out, né? Essa coisinha para... Né? Como que eu vou explicar isso para minha avó, né? Que eu estou fazendo isso aqui tudo para colocar uma tensão DC, né? Ela fala, não, mas... Dela. Fala que é para marcar passo. Pode ser, né? Mas você vai falar, mas por que você não comprou uma pilha lá no supermercado, né? A pilha está dizendo que é 1.5 volts, né? Para que, né? Você está fazendo uma pilha, Netinho, né? Aí eu falei, não, um pouquinho mais, tá? Tá bom? Então, assim, não pense muito nisso. Pense nos blocos que tem nos sistemas, tá? É muito importante. Além do que a gente vai falar sobre a compensação, é uma compensação P&D, pesada. Fazendo isso daqui, cara, você faz qualquer compensação. O resto é moleza. Tá? Então, é legal que mostra-se também uma compensação mais punk. Mais Chuck Norris, tá? Cadê o negócio? Já ouviram falar de Chuck Norris, né? Uhum. Chuck Norris é o cara. Eu vi um vídeo dele fazendo uma piada do Chuck Norris. Ele mesmo fazendo piada? Com o negócio do tigre. Ele tava lá na entrevista, ele mostrou uma foto dele com o tigre, ele falou, não, eu fui lá, né? Aí nesse negócio aqui do zoológico chamava o criador de tigre, aí eu cheguei perto, acariciou, aí o guardinha lá falou, olha, não mexe com ele não, porque ele é brabo. Aí o tigre foi se afastando bem devagar.
O cara é bom. O cara é... Na entrevista ele fala isso. Vamos lá. Antes de mais nada, tem dois tipos de conversores DC-DC. Até o book, mas não só isso. Tem o modo tensão, voltage mode, que é o que a gente vai fazer, e tem o current mode. O que é isso? O voltage mode é você pegar, né, o amplificador do erro, que eu falei, tem a rampa, se precisa aumentar o duty cycle, se aumenta o amplificador de erro, pronto, ele aumenta o duty cycle. Legalzinho. O modo corrente, você não pega uma amostra da tensão, você pega uma amostra da corrente. E você controla esse duty cycle controlando a corrente. Isso daqui pode parecer mais complexo. Entre aspas, você pegou a corrente, aqui você está pegando a corrente aqui. O que é que você fez na prática? Tirou um polo. Então a compensação fica muito mais simples. Porque aqui, ó, eu estou convertendo corrente em tensão. Opa, coloquei outro polo. Só que se eu pego a corrente, eu só tenho um polo do indutor. Então, de certo modo, eu tenho uma compensação mais simples. Aí é um trade-off de que é melhor, compensação mais simples ou um circuitinho um pouquinho mais complexo por conta desse comparador, tá? Mas esse Cout, essa resistência em série, ela aumenta... Pode piorar a eficiência. Aí é isso que você às vezes não usa, você não gera um RS aqui, você aproveita o RS. Como? Você coloca um cara bem pequenininho, mas às vezes nem isso. Você aproveita a resistência da chave. Você faz uma comparação da chave. Você não tem a resistência lá de 100 mV? Então você já pega, da chave, qual que é a corrente ali que está passando na chave. No caso vai ser o modo. Ela também aumenta em área, não aumenta? Aumenta a área, mas assim, é o que você falou, acho que estava pensando nisso. Você tem uma queda de tensão aqui, então já acabou, você já perde a eficiência. Uma queda de tensão com uma corrente alta, cara, você já está perdendo vários watts aqui, né? Entendeu? Mas o que você faz é o seguinte. Eu não tenho que chavear esse cara aqui, não tenho que ligar ele para passar, sei lá, 500 mA, um cara gigantão, ele está passando. Eu posso pegar um em série aqui, uma amostra dessa corrente. Em vez de deixar passar 500, eu espero, cara, vou passar só um pedacinho aqui. Aí eu coloco a chave aqui, eu consigo identificar esse cara aqui. Eu quero colocar um resistor aqui, né? Se eu estou passando 500 mil, coloca o resistor. Pô, estou perdendo potência aqui. Aí, sei lá, esse daqui é 50 mil. Aí esse daqui é 10. Multiply. Vai passar 500 mil, vai passar 50 mil. Aí 50 mil no resistor, não perde muito, entendeu? Mais ou menos isso que eu faço, tá? É algo assim paralelo, tá? Mas, vamos lá, ó, que a gente vai focar, em questão de tempo aí do semestre, vamos focar no modo tensão, tá? Mas saibam que existe o modo corrente aí. Deixa o Vilela fazer aí o modo corrente, né? Vou falar, é o Wellington, né? Vou falar pra ele, faz o modo corrente, pô. Só para complicar mais ainda. Tá fácil. O que é que eu tenho? Antes de mais nada, olha só o que o titio aqui coloca para ficar bonitinho. Isso aqui é o básico do básico, né, do AC. O que é isso? Margem de fase ganho. Primeiro, o que é uma margem de fase? Eu pego a magnitude, quando cruzo zero, eu vejo a fase, tá? O que é a margem de ganho? Quando a minha fase cruza o zero, aí eu vejo qual que é o ganho, claro que é negativo, né?
Polo, o que o polo faz? O polo reduz, é 1 sobre, né? 1 mais S frequência, ele reduz 20 dB por década, em cima dele é menos 3 dB, a fase muda em cima dele 45 graus, mas com certeza ela vai inverter 90 graus. O cara depois reprova, né? Ele vê, pô, professor, por que você comparou aqui minha prova, né? Tá mais rígida do que, né? Não sabe por quê, né? Depois acha que o professor é... Professor, não precisa ter prova não, você tá fazendo TCC. Oi? Alguém mais vai falar mal do Fluminense aí? Não. Aqui é isso. Só um ali, né? Deixa. Pior que tem 2 notas para ele, né? Exatamente. Tem 2 notas aí, né? É uma coisa exponencial. Vamos lá. Rapaz. Se bem que eu não posso falar muito, não, tá ruim mesmo. Vamos lá. O polo. Então ele cai menos 20 dB por década e ele vai cair 90 graus, certeza, tá? Não tem como. Não, para que 45. Não, ele inverte 90 graus o polo. O zero. E ele aumenta 20 dB por década e a fase é mais 90 graus. Tá? Um defasa, o outro aumenta 90 graus. Tá? Aqui que está o pulo do gato, né? Se eu tenho aqui uma fase que está ruim, já está zero, já comecei com zero, o que eu tenho que fazer? Vou colocar, né, marca de fase zero, né, porque eu tenho 2 polos em baixa frequência, eu vou colocar zeros para ir aumentando a fase. Tá? Então deixa eu colocar 0 para aumentar 90, que eu já inverti 180 graus lá no início, né, que é o indutor e capacitor. Esse cara aqui, ó, ele já inverteu. Então vou colocar zeros aí, mas depois também não posso só colocar 0, porque a magnitude vai subindo infinito, né? Ele vai saturar a saída, tá? Então eu tenho que combinar a quantidade de polos e os zeros. 0 polo no semiplano direito é instável, nem precisa falar. Polo no semiplano semiplano direito, ele não gera instabilidade, mas o que ele faz? Ele funciona como um zero, tá? Ele aumenta a magnitude, é o que tem no amp-op lá, que vocês viram, o zero lá no capacitor Miller. Ele aumenta, pô, não tá vendo nada, a fase, a magnitude está bonitinha, parece que ele não está caindo, tá beleza. Ele aumenta, mas ele defasa 90 graus. Então ele é como a fase, ele é tão ruim quanto um polo, tá? Na fase, na magnitude não. E tem um negócio aqui, ó, que é o PI e o PID, que é chamado inverted zero. Tá vendo que ele sobe, né? Aqui é como se ele tivesse subindo, caiu e parou. O que ele faz aqui? Ele é um integrador. O integrador é 1 sobre S. 1 sobre S é um polo na origem. Um polo na origem é um integrador. 1 sobre S. Então, teoricamente, o S é 0, magnitude infinita. 1 sobre S, né? 1 sobre J ômega. Então, se o S é 0, magnitude é infinita. Integrador já vai caindo. Então, como se isso daqui fosse para baixíssimas frequências, né? Então, já começa caindo. 20 dB por década. Então, você tem um zero em polo aqui. Só que você começa a cair e aí você tem um zero. O que o zero faz? Ele aumenta, ele cancela esse caimento e ele aumenta a fase. Quando eu comecei com o integrador, eu já comecei com menos 90. Aqui, eu vou puxar isso daqui tudo, ó, já comecei com menos 90.
Então eu já comecei, cara, horrível. Mas eu coloco um 0 para ele cancelar esse menos 90. Tá bom? Qual que é a vantagem disso? Olha o ganho aqui. No 0 é infinito. Então no DC eu tenho um ganho muito grande. No loop, um ganho grande, o que é que eu faço? Cancelo qualquer erro, né? Eu tenho coisa muito grande que eu consigo corrigir qualquer erro. No amplificador operacional, se eu tiver infinito, consigo corrigir qualquer erro. Então, é a combinação do PI, que é começar com ganho alto, colocar aqui para ter um ganho muito alto. Então, adiciono outro polo ainda. Então, já tem 2 polos. Eu adiciono outro ainda. Pô, já comecei com 3 polos. Cara, é horrível, né? Mas por quê? Para ter um ganho alto. Para eu ter um erro cada vez menor. E aí depois eu compenso isso daí. Tá? Esse cara eu já compensei de certa forma um pouquinho, que é colocando 0. Então essa combinação aqui, o polo e o 0, eu fiz o efeito no início, mas depois eu corrijo ele. Tá? Então esse é o TI. Vamos lá. Eita, vamos acabar logo. O que é que eu tenho? Eu tenho algumas funções de transferência. 3, para ser mais exatas. Line to output, VIN por Vout, que eu quero ser a menor possível. Eu tenho control to output, o Vout por dead cycle, né? A saída depois do Vout e o dead cycle. E o efeito do VIN, que é o VG, próximo de 0, tá? Não quero saber a variação do VIN. E tem output impedance, que é o quanto muda o Vout ou Vout por VIN, tá? Que é quanto que muda o Vout por VIN, que também eu quero que seja próximo de 0, tá? Então esse VGD, esse daqui eu quero que seja um ganho muito baixo, esse um ganho muito baixo. Esse cara eu quero que tenha um ganho alto, certo? Para não ter erro. Aqui os dois polos do LC, frequência de ressonância dos 2 polos, depende do fator de qualidade, então já caiu 40 dB por década, eu coloco um 0, né? Para ele diminuir um pouquinho o 0, e no 0 dB ele não tem uma fase ruim, tá? Um LC, tenho certeza que vocês morreram de raiva desse negócio aqui no circuito 2, não? Oi? Circuito 1, né? Não sei, foi o 2. 2? O que é isso daí? Um LC e um resistor, ele é 1 mais SLR mais essa quadrada LC, que pode ser do Epson, fator de qualidade. O que é esse Q factor e o ômega 0? O ômega 0 ou o Epson damping factor ou fator de qualidade. O ômega 0 é raiz de 1 sobre LC. Então, eu tenho a frequência aqui que é 1 sobre 2π LC. É a frequência do indutor e do capacitor. E o fator de qualidade é baseado R e raiz de C sobre L. Então, eu não posso ter qualquer valor arbitrário nem de C e nem de L, do R. Por quê? Porque eu vou aumentando esse fator de qualidade. O que vai aumentando? Vai aumentando esse pico aqui, ó, tá? E vai aumentando isso daqui. Ele vai invertendo cada vez mais a fase. Vai fazendo isso daqui e a sua fase vai ficando muito difícil de você compensar. Tenho um outro que é o resistor da capacitância. Pode ter um resistor parasita na capacitância, um ESR, tá?
que ele pode adicionar o zero, pode facilitar você ter uma compensação aqui, tá? Do resistor parasita. Ele pode ajudar a sua compensação colocando um zero, tá? Depois a gente vai ver onde que ele vai. O Voltage Mode, ele tem essa característica. O que que acontece? Ele tem dois polos que cai aqui e um zero. No Current Mode, ele tem um polo, que é o do indutor, o outro polo do capacitor está lá em alta frequência e tem um zero aqui. Então essa é a característica do Voltage Mode, que eu já começo com dois polos errados, depois compenso com zero, ou o outro que é só um polo dominante. Tranquilo? Se o L, o low Q, ele é baixo, se o fator de qualidade é baixo, ele fica assim. Ele é como se eu espalhasse os polos, tá? Então fica um polo ali e o outro polo ali. É o que faz o modo corrente. O modo tensão, eles estão juntos e o fator de qualidade fica lá em cima. Tá bom? Essa aqui. Vou apagar essa aqui. Olha que bonito. Tentando simplificar aqui, gente. O que que eu tenho? Se eu colocar essas características aqui, tá? O VIN por Vout, quanto que é o VIN, a relação do VIN por Vout? Eu tenho uma variação D por D', que é o Vout por VIN. Eu tenho alguns dBs, tá? Que isso daqui eu quero cancelar, tá? Esse termo aqui. Do controle para o Vout, eu tenho uma função de transferência já do amplificador, que tem a equação aqui Vout D', que dá uns 45 dB. Já de cara no controle você já tem aí uns 40 dBs. Mas 40 dB é ruim, eu queria aumentar mais, tá? Se eu colocar o indutor e capacitor, eu tenho a frequência, olha aqui, se for 160 micro, tem 400 Hz, então é uma frequência muito baixa, né? Eu preciso fazer algo com isso. Um fator de qualidade ali, ó, de 4, então tem um ripple grande. E tem o zero aqui em 2 kHz, tá? Isso daqui tudo, o que eu preciso fazer, que a gente vai ver na aula que vem? Eu preciso aumentar isso daqui de 45 para um ganho bem maior e cancelar esses caras aqui, tá? Eu não posso usar esses dois polos, pelo menos cancelar um. Só que aí que está o problema. Por que eu não faço como é feito em alguns topologia, que é Pull Zero Cancellation. Eu tenho um polo aqui, tenho outro polo. Aqui é cruzo zero, né? O zero é o FB, né? Tá tudo lembrando. Tá? Se eu quero cancelar esse polo aqui, eu coloco um zero em cima dele. Tá? E pronto. Aí acabou, vai ficar isso daqui. O problema é garantir que ele vai estar lá em cima. Isso chama Pull Zero Cancellation. Ou faz Pull Splitting, né? Que é o espalhamento dos polos com milha. Só que nesse caso tem um agravante maior ainda. Eu não consigo colocar um zero muito em cima do polo, porque eu tenho
fator de qualidade tem uma ressonância aqui. Fator de qualidade muito alto. Acaba que o zero não vai fazer muita cosquinha com esse cara. Tá? Então eu tenho que, de alguma forma, fazer uma outra consideração para cancelar os polos, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Só para mostrar. Oi, pode falar. Como que esses zeros são inseridos no circuito em si? O zero mesmo, a gente vai colocar no amplificador operacional zeros, né? Eu vou colocar capacitores aqui, resistores. Às vezes eu coloco até capacitor aqui, ó. Então me diz um zero aqui, tá? Capacitor aqui, né? Aqui no negativo. Aí, algo assim, entendeu? Esse cara aqui não deixa de ser um zero. Tá? Qual frequência? Esse zero com a resistência. É onde que a gente vai achar as posições dos polos de zeros, tá? Só para finalizar aqui, o que tem a ver o fator de qualidade? É como se fossem, vocês já viram esses gráficos aqui, indutor, capacitor e resistência. Se eu tivesse a soma, o paralelo, é o seguinte, o indutor, ele é o que? LC. Então a impedância que aumenta com a frequência. O capacitor é 1/SC, ele diminui com a frequência. E o R é. Então, dependendo da posição, a soma dessas impedâncias aqui pode ser o seguinte: ele começa com um capacitor, começa a cair, aí tem um R que mantém ele constante, que aqui já caiu o capacitor e ainda não subiu, e depois ele sobe com a indutor. Dependendo desse R ser baixo, eu tenho só indutor e capacitor. Gera frequência de ressonância, que vai me dar esse fator de qualidade. Tá? Que é onde as impedâncias estão iguais, o ômega L e o ômega C. Em série, em paralelo, mesma coisa, vai ser algo assim, só que ele vai, dependendo se o R for muito grande, ele vai encontrar e tem a frequência de ressonância. Tá bom? Esse fator de qualidade é melhor que ele seja pequeno. Pequeno. Aí isso aqui tá? Melhor seja pequeno porque é mais fácil compensar. Tá? Então tem que levar em consideração esse fator de qualidade aí na compensação. Tá bom, gente? Aí na aula que vem a gente mostra como faz isso daqui e já implementa no circuito. Tá bom?